Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Se nos diz a palavra do nosso Deus: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, lá em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus, ele disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e sigam. Jesus, ele mostra para nós que o discípulo é aquele que segue o mestre. O discípulo é aquele que renuncia seus gostos pessoais. O discípulo é aquele que renuncia a si mesmo, às suas vontades, às suas inclinações. O discípulo é aquele que renuncia os seus pressupostos. O discípulo é aquele que renuncia às suas convicções para seguir aquilo que Jesus, o Mestre, diz e afirma. E nós percebemos, à luz de Marcos capítulo 8, verso 34, que Jesus diz que o discipulado é uma caminhada. O discipulado é um caminho com o Mestre. Discípulo de Jesus é aquele que anda com Jesus. E andar com Jesus significa estilo de vida. Essa expressão, irmãos, andar com Jesus ou andar com Deus, ela não é novidade na Escritura. Paulo não trouxe esta expressão andai nele aqui do verso 6, divorciada de tudo aquilo que a Escritura tem apresentado até aqui. Quando nós voltamos, por exemplo, lá para Gênesis capítulo 5, verso 24, nós lemos naquele texto, naquela genealogia, de um homem chamado Enoque, que andou com Deus, e ele não passou pela morte. Ele foi tomado pelo Senhor porque ele andava com Deus. E essa ideia de andar com Deus, ela também está presente antes da queda. Porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, nós lemos que Deus, ele passeava no jardim na viração do dia. Então, ele caminhava com o primeiro casal. A ideia de comunhão. Após a queda, no capítulo 3, verso 24, nós vemos que o homem, então, ele perde esse relacionamento íntimo com Deus, mas mesmo assim, mesmo pecador, Deus, por misericórdia e graça, por causa da sua promessa de um dia enviar aquele que reconciliaria a semente boa com ele caminha com os homens. E nós temos o caso de Enoque, no capítulo 5. Nós temos também o caso de Noé, no capítulo 6, que era um homem que andava com Deus. Lá no capítulo 12, nós também temos aquele homem Abrão, que depois vai ter o nome mudado para Abraão, que também é chamado a andar com Deus. E lá no capítulo 17 de Gênesis, no verso 1, nós lemos assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O povo de Israel também foi convocado a andar com Deus. Lá em Levítico capítulo 26, versos 3 e 4, nós lemos assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Quando nós vamos para 2 Reis capítulo 20, verso 3, nós temos a oração de Ezequias, e naquela oração Ezequias diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando a gente vai para Miqueias capítulo 6, verso 8,
nós temos também na mensagem daquele profeta o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O texto também que nós lemos aqui na liturgia, o Salmo 1, os versos 1 e 2, nós lemos lá assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E por isso que no verso 6, o salmista termina dizendo que Deus conhece o caminho do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também encontramos pessoas que andavam com Deus. Lá em Lucas capítulo 1, verso 6, nós lemos o registro de Lucas referente aos pais de João Batista, dizendo o seguinte: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias e Isabel andaram com o Senhor. Obrigado, André. Quando nós vamos para Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus disse que ele não deixaria a sua igreja sozinha, ele andaria com a sua igreja. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vemos esse conceito também aqui, no texto que nós acabamos de ler na exposição, para início da nossa exposição, quando Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo, irmãos, ele disse nos versículos anteriores, aqui no capítulo 2, versos de 1 a 5, que os colossenses e, consequentemente, toda a igreja possuem uma riqueza inabalável e insondável em Cristo Jesus. E por isso, Paulo, ele está preparando os crentes e já corrigindo eles desde o primeiro capítulo, de que o evangelho, ele não dá espaço para inserções. Não é possível anexar ao evangelho nada. Até porque Paulo, inclusive escrevendo aos Gálatas, ele disse que tudo aquilo que você ou retira ou inclui no evangelho, você já estragou o evangelho. Porque o evangelho é perfeito. O evangelho é perfeito. Então não é possível viver o evangelho mais isso, o evangelho mais aquilo, porque é o que Paulo vai tratar na carta aos Colossenses. Porque os falsos mestres daquela época estavam ensinando os crentes de que Jesus é muito bom, Jesus é importante, a fé em Jesus é muito bom, mas a fé em Jesus não é suficiente. Você precisa realizar algumas práticas, você precisa encontrar um conhecimento fora de Jesus, você precisa realizar algumas coisas. Só Jesus não basta. É necessário Jesus mais filosofia, Jesus mais obras, Jesus mais isso, aquilo e aquilo outro. E Paulo então está preparando esses crentes e preparando eles, mostrando que tudo que eles precisam se encontra em Jesus. Tudo está em Jesus. Eles não precisam buscar nada fora. Então Paulo deseja que esses crentes permaneçam firmados na fé evangélica. Por isso que no verso 5 do capítulo 2, Paulo diz assim: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé
em Cristo. Paulo desejava que aqueles crentes, eles estivessem convictos de que tudo o que eles precisavam para a salvação, para a santificação e para a glorificação está em Jesus. Está tudo lá. Todo o tesouro, toda a riqueza, todo o conhecimento. E é por isso que nos versos 6 e 7, Paulo então vai exortar os crentes de Colossos a progredirem na caminhada cristã. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Então Paulo exorta os colossenses a progredirem no Evangelho, demonstrando perseverança no ensino que eles receberam e um estilo de vida marcado pela união com Jesus. Veja aí que o apóstolo Paulo, nas primeiras palavras do versículo 6, ele diz assim, ora como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Aqui Paulo está ordenando que esses crentes sejam perseverantes no Evangelho. A palavra grega aqui, irmãos, traduzida por recebeste, significa receber um ensino autoritativo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: vocês receberam um ensino absoluto, não é um ensino adaptável, não é um ensino imperfeito. Pelo contrário, vocês receberam o evangelho pleno, o evangelho genuíno, o evangelho puro e simples que fora pregado por Epáfras, aquele que plantou a igreja em Colossos. Vocês receberam o verdadeiro evangelho e vocês precisam permanecer. Vocês precisam perseverar neste evangelho verdadeiro e não se entregarem às heresias, não se entregarem aos falsos ensinos dos falsos mestres que estão rodeando a igreja. Paulo, escrevendo aos Gálatas, exortou algo parecido. No capítulo 1, versos 6 a 9, Paulo disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês, colossenses, precisam permanecer no verdadeiro evangelho. Cuidado com as adaptações, cuidado com as atualizações, cuidado com o subjetivismo, cuidado com as relativizações, cuidado com as falsas doutrinas. Tenham cuidado. Lá em João capítulo 17, versos 7 e 8, Jesus disse que os seus discípulos são aqueles que receberam o evangelho e perseveraram, e perseveravam neste verdadeiro evangelho. Ele diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ou seja, Jesus, quando estava orando no Getsemane, ele disse o seguinte: eu transmiti o verdadeiro evangelho, a mensagem que salva e que transforma, aos meus discípulos, e eles receberam esta mensagem, eles guardaram essa mensagem no coração, eles creram nesta mensagem. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 15, ele disse que o evangelho recebido, o verdadeiro evangelho recebido, ele garante a verdadeira herança, porque ele diz assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança,
a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E como que nós recebemos esse evangelho? Pela pregação mediante a fé. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando o evangelho é pregado, é proclamado, é ensinado, o Espírito Santo, por meio da exposição da palavra, faz com que o eleito receba esta palavra com alegria, e ele depois vai frutificar. O verdadeiro evangelho também, irmãos, ele é recebido gratuitamente. Ele não é recebido por intermédio das nossas obras, ele não é recebido por intermédio dos nossos méritos, ele é recebido gratuitamente. Em Efésios capítulo 2, verso 8, texto extremamente conhecido, Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente, e um presente você recebe com alegria, com dedicação. Pela fé, irmãos, nós recebemos Cristo como nosso profeta, porque lá em João capítulo 1, verso 14, diz que Ele é o verbo que se fez carne. Nós, mediante a fé, recebemos o evangelho que declara que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e é por isso que lá em Hebreus capítulo 4, verso 16, o autor daquela carta diz que nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, confiados no sangue de Cristo. E quando nós recebemos pela fé o verdadeiro evangelho, nós cremos que Jesus é quem nos governa. Ele é o nosso rei. Ele é aquele que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, aquele que ressurgiu dentre os mortos, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, e ele reina, ele governa céus e terra. Ele tem o controle sobre todas as coisas, é Ele quem dirige a igreja na proclamação do Evangelho, é Ele quem dirige a igreja na sua vida, na sua jornada nesse mundo. E esse Evangelho recebido, irmãos, é o Evangelho que nos concede justificação. Por meio do Evangelho verdadeiro, nós somos declarados justos mediante a fé. Nós somos encontrados justos diante de Deus mediante o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse que nos concede remissão de pecados. É por intermédio do verdadeiro evangelho que nós somos perdoados. É por intermédio do verdadeiro evangelho que nós somos adotados como filhos de Deus. É pelo verdadeiro evangelho que nós possuímos toda a herança em Cristo Jesus. É pelo verdadeiro evangelho que nós encontramos a santidade, santidade esta que sem a qual ninguém verá o Senhor. O evangelho é o evangelho da graça, é o evangelho que declara a nossa reconciliação com Deus. Éramos inimigos de Deus, éramos filhos das trevas, filhos do diabo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, vivíamos sem Deus, sem esperança, éramos inimigos de Deus, mas por intermédio da proclamação do evangelho, nós recebemos este evangelho que diz que nós estamos reconciliados com Deus. É este evangelho que diz que nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, e é por isso que no capítulo 1 Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. E é por isso, irmãos, que Paulo está exortando, alertando e orientando os crentes de Colossos a descansarem tão somente na obra de Cristo Jesus e nada mais. A obra de Cristo é suficiente para a sua salvação.
Tudo que você precisa para ser salvo está em Jesus, não está em você e não está em outra coisa. Tudo que você precisa para a sua santificação está também em Jesus. E tudo que você precisa para a sua glorificação está em Jesus. Tudo está nele. E é por isso que no restante do texto, no final do verso 6 e o verso 7, Paulo então convoca os crentes a viver segundo esse evangelho. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Portanto, irmãos, o cristianismo, ele não é uma religião meramente intelectual. O cristianismo é uma religião prática. No livro de Atos, quando nós vamos para o capítulo 9, verso 2, nós descobrimos que antes de nós considerarmos cristianismo como cristianismo, era chamada de religião do caminho. Lá em Atos capítulo 9, verso 2, fala que Paulo estava seguindo para Damasco para prender aqueles que eram do caminho. Era uma referência ao cristianismo, aos cristãos. E por que o povo do caminho? Por duas coisas. Primeiro, porque Jesus disse: eu sou o caminho. E por outra coisa, lá em Hebreus capítulo 10, verso 20, diz que a vida cristã significa um novo caminho, uma nova vida. Nós estávamos nas trevas e agora não estamos mais. E isso aconteceu mediante Cristo. É um novo caminho, é uma nova jornada, é uma nova história. E é por isso, irmãos, que crer no verdadeiro evangelho vai produzir um comportamento à luz do evangelho. Quando os cristãos eles tiverem recebido a palavra de Deus em toda a sua plenitude, conforme o verso 25 do capítulo 1 disse, e como resultado eles forem preenchidos com todo o conhecimento da vontade de Deus, conforme diz o verso 9, então as nossas decisões diárias, elas vão tomar um rumo diferente. Elas vão tomar um rumo completamente diferente, porque andar segundo Cristo é viver um estilo de vida de Cristo. Significa ser influenciado por Cristo. Hoje nós estamos vivendo o tempo dos influencers. Há muita gente seguindo influencers nas redes sociais. Muita gente seguindo influencers de gastronomia, influencers de política, influencers de medicina, influencers de academia, influencers de tudo. Influência de vida devocional. Existe influência para tudo quanto é gosto e para tudo quanto é área. E nós aprendemos à luz desse texto que o nosso influencer mor, o supremo influencer da igreja, não é fulano, beltrano ou cicrano, mas é Cristo. Então o cristianismo é ser influenciado por Cristo, é obter a direção e a assistência de Cristo, é viver segundo as doutrinas e as ordenanças de Cristo. Ele não disse: se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e vem viver do meu jeito. A vida cristã, irmãos, é uma vida cristã difícil, é uma vida complicada. A vida cristã não é fácil. Andar em Cristo não é fácil. É por isso que Jesus disse o seguinte: você tem que prestar muita atenção antes de tomar uma decisão como essa. Seguir a Jesus não é o mesmo que seguir um personagem da história.
Seguir a Jesus não é o mesmo que escolher um time de futebol. Seguir a Jesus não é o mesmo que decidir com quem que você vai se casar. Seguir a Jesus é uma decisão seríssima. E como eu já tenho dito para os irmãos aqui várias vezes, desde quando eu cheguei, a decisão por seguir a Cristo é a melhor e a pior decisão que você pode tomar na sua vida. A melhor decisão, porque não tem outra saída. Ou é Cristo ou é o inferno. Ou é Cristo ou é a condenação eterna. Então é a melhor decisão que você tem que tomar. Ao mesmo tempo também é a pior decisão. Porque é uma declaração de falência própria e de não fazer aquilo que você quer fazer, mas passar a fazer aquilo que Cristo quer que você faça, que Cristo ordena que você faça. Então, por isso que é a pior também decisão. Pior decisão na mentalidade mundana. Porque é renunciar a mim mesmo. E quem quer renunciar a si mesmo? Se você não está disposto a renunciar a si mesmo, a renunciar às coisas deste mundo, a renunciar os ditames deste mundo, a renunciar às vezes até mesmo a própria família, você não está disposto a seguir a Cristo. Se tem algo que é mais importante para você do que Cristo, então você não está disposto a servir a Cristo. Jesus não disse que ele veio até mesmo para dividir famílias? Ele veio para dividir famílias. Porque não haverá harmonia dentro da própria família, porque uns serão de Cristo e outros não. Então, andar com Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus, é a melhor decisão, mas ao mesmo tempo é uma decisão muito difícil. Não é uma decisão fácil. Só que andar com Jesus também, irmãos, não significa perfeição, significa direção. É diferente. Você tem uma vida dirigida por Cristo. Não significa uma vida perfeita. Nós viveremos essa vida perfeita um dia. Ansiosamente espero o retorno de Cristo, para que esse pecado que muitas vezes me atrapalha de ser um bom marido, um bom pai, um bom pastor, um bom cidadão, ansiosamente eu quero que Cristo volte logo, para que esse pecado que me atrapalha tanto a servi-lo, seja completamente extirpado de mim. Enquanto eu estou aqui, enquanto você está aqui, nós falhamos, nós erramos, e é por isso que nós precisamos de um momento, inclusive no culto, para você fazer uma autoavaliação e pedir perdão a Deus. Vida cristã não é uma vida de perfeição, mas vida cristã é uma vida de direção. Paulo, ele não está aqui conduzindo os colossenses, irmãos, a uma vida moralista. Eles deveriam descansar nos feitos de Cristo, por isso que ele disse aqui, assim como recebeste Cristo. Ou seja, quando eles receberam o Evangelho, eles receberam salvação, eles receberam justificação, eles receberam o poder para viver de acordo com a palavra de Deus. Então não é uma vida moralista. É uma vida onde eles podem descansar nos feitos de Cristo e viver segundo os ensinamentos de Cristo. Tem um livro que ficou muito famoso uma época, na igreja, escrito pelo Charles Sheldon, chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Esse livro, ele tem um problema. Porque esse livro muitas vezes apresenta um cristianismo moralista. E esse livro também, às vezes, ele apresenta um cristianismo meio que subjetivista. Em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus na condição que eu estou vivendo aqui agora? E aí a pessoa tem uma interpretação subjetiva
ela tenta imaginar o que Jesus faria na situação dela para poder praticar. Sem contar que o livro, ele acaba não enfatizando a graça. Porque para viver de acordo com Cristo, a gente precisa da graça. A gente precisa do Espírito. A gente não consegue viver em santidade sem a operação do Espírito. Eu não tenho o poder de me santificar. Eu preciso do Espírito. Então ele acaba fracassando nesse ponto. A expressão aqui, irmãos, andai nele, não significa andar como Jesus. Presta bastante atenção, se você tem um pouquinho de conhecimento de português. Não é andar como Jesus, é andar em Jesus. Andai nele. Aqui Paulo está falando da nossa união com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, assim como vocês receberam Cristo e são habitados por Cristo, andem em Cristo. Vocês estão unidos a Cristo. Antes, vocês estavam unidos a Adão. E quando vocês estavam unidos a Adão, vocês estavam mortos. Mas agora que vocês estão unidos a Cristo, mediante a redenção, vocês estão vivos. Então andem em Cristo, andem em novidade de vida. A vida cristã é uma nova vida. Paulo então, irmãos, alerta os colossenses e a nós a não pautarmos a nossa vida espiritual nas opiniões dos homens, mas em Cristo. A não pautarmos a nossa caminhada cristã nos ensinos heréticos, mas em Cristo. A não pautarmos a nossa vida cristã nas filosofias desse mundo, mas em Cristo. É viver segundo o evangelho que nós recebemos. E aqui, no verso 7, Paulo apresenta 3 palavras que são interessantes. Nele, ou seja, em Cristo, radicados, edificados, confirmados na fé. Tal como fostes instruídos. Tal como fostes instruídos, está em harmonia com o como recebestes. Veja bem, essa palavra aqui, radicados, é uma palavra que significa enraizado. Paulo então está dizendo o seguinte: andai em Cristo, nele enraizado. Vocês criaram raízes. Paulo está usando aqui uma figura de uma árvore que tem raízes profundas. Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão enraizados em Cristo Jesus. Então vocês precisam ter uma raiz, vocês estão fincados e fincados profundamente na obra de Cristo. E cada vez que vocês vivem em Cristo, cada vez que vocês andam em Cristo, a raiz vai se aprofundando mais, ela vai ficando mais funda. E essa árvore então está cada vez mais firme. Pensa aí numa árvore que tem uma raiz muito superficial. Qualquer vento derruba. Mas uma árvore que tem uma raiz profunda, uma raiz firme, grandes ventos não são capazes de derrubá-la. Então Paulo diz: vocês precisam, desculpa a expressão aqui, vocês precisam entrar para dentro de Jesus cada vez mais. Vocês precisam criar mais raízes em Cristo, para que vocês sejam firmes, fortes na caminhada cristã. Porque se vocês não forem, vocês serão arrastados por todo o vento de doutrina. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 4, Paulo disse que nós fomos arrancados deste mundo.
A ideia de que nós estávamos com raízes fincadas neste mundo mau, e a obra de Cristo Jesus nos arrancou deste mundo. Jesus nos arrancou completamente na raiz. O pessoal que já teve o privilégio de arrancar mandioca, né? Sabe muito bem como é que é, né? Nós estávamos daquela forma, e Jesus nos arrancou completamente. Só que Jesus nos arranca deste mundo mau para nos fincar nele. Nós somos fincados em Cristo Jesus, nós somos plantados em Cristo Jesus, nós somos arrancados do império das trevas e plantados no império de Cristo. Essa é a ideia. E é por isso que, uma vez plantados em Cristo, nós frutificamos. Lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A saúde do ramo é a videira. Os frutos que o ramo produz são os frutos da videira. Então, uma vez enraizados em Cristo, nós produzimos frutos, nós andamos em Cristo. E uma outra palavra, duas outras palavras que Paulo usa aqui é edificados e confirmados. Lá em Lucas capítulo 6, verso 48, Jesus disse que o homem que constrói a casa sobre a rocha é um homem sábio. Porque uma casa construída num alicerce seguro, num terreno seguro, na rocha, não há de se abalar. Cristo é essa edificação segura, Cristo é o alicerce seguro, Cristo é esse lugar estabelecido e firmado, seguro que nós precisamos. Lá em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22, Paulo escreveu: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, ele escreveu: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o resultado, irmãos, de uma vida firmada, enraizada e estabelecida em Cristo é a abundância de ações de graças. Olha o que diz aí o final do verso 7: crescendo em ações de graças, abundando em ações de graças. Uma vez que nós estamos firmados em Cristo, uma vez que nós estamos enraizados em Cristo, uma vez que nós estamos edificados em Cristo, uma vez que nós andamos em Cristo, nós temos tudo o que precisamos, por isso nós somos gratos. Por isso a gratidão toma conta do nosso coração. E nós crescemos cada vez mais em ação de graças, porque é Cristo quem me justifica, é Cristo que me santifica, é Cristo que há de me glorificar, é em Cristo que eu recebo perdão, reconciliação, restauração, sustento, auxílio, fortalecimento, força, segurança, refrigério, paz, alegria, tudo está em Cristo. Então a minha vida transborda em ação de graças, porque eu sei que não depende de mim, eu sei que não depende da minha capacidade, dos meus méritos, da minha força, mas da misericórdia e graça de Deus em Cristo Jesus, e este evangelho foi recebido, e eu sou habitado
por Cristo, vivo em Cristo. John Owen, um dos grandes teólogos do passado, ele disse que a falta disso, ou seja, a falta de estar andando em Cristo, enraizado em Cristo e firmado em Cristo, é o motivo pelo qual temos tantos professos improdutivos. Ou seja, tantos crentes professos improdutivos. Eles entraram no jardim de Deus pela profissão de sua fé, mas nunca foram plantados na casa dele pela fé e pelo amor. Não nos enganemos, podemos ter entrado na igreja e nos tornado participantes dos privilégios externos dela, mas não estamos plantados nela para florescermos em graça e darmos frutos. Fecha aspas. Há uma grande diferença em ser membro da igreja e ser habitado por Cristo. Há uma grande diferença. Aí em Mateus capítulo 7, nós temos Jesus dizendo o seguinte: muitos expulsaram demônios, profetizaram, e no último dia chegarão diante de mim e dirão: Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. E aí o texto de Mateus 7 diz que Jesus vira para esses homens e diz assim: eu não conheço vocês. O senhor não nos conhece? Fui membro da igreja de Paú por muitos anos. O senhor não me conhece? Fui membro da primeira igreja presbiteriana de Vila Velha por muitos anos. O senhor não me conhece? Eu fui membro da igreja presbiteriana da Glória por muitos anos. Não te conheço. Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Você não é meu filho. Você estava no meio dos meus filhos, mas você não era dos meus filhos. Porque se você fosse dos meus filhos, você tinha dado fruto. Você não deu. Você não estava na videira. E é por isso que em João capítulo 15, verso 1 e 2, Jesus disse assim: ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então a falta de frutos de justiça, irmãos, revela que tal pessoa nunca foi transformada pelo poder de Deus. Porque se tivesse sido transformada pelo poder de Deus, tinha dado frutos. Frutos de justiça. Uma vida andando em Cristo, uma vida enraizada em Cristo, uma vida edificada em Cristo, uma vida confirmada em Cristo. Sabe qual é a mensagem de Paulo aqui, irmãos? Esses dois versículos. A gente pode parafrasear essa mensagem da seguinte forma: havendo então sido firmemente implantados em Cristo, como a infinita e toda suficiente fonte de salvação plena e graciosa, e assim continuando, beneficiem-se constantemente de cada oportunidade de serem elevados a patamares cada vez mais altos, como um edifício que se ergue, andar por andar, sendo estabelecidos cada vez mais firmes na atividade da fé. E então transbordem de gratidão. Essa é a mensagem desses dois versículos. A gratidão, então, é aquela que completa o círculo, é aquela que vai fechar a argumentação de Paulo. Sabe por quê, irmãos? A partir do verso 8, o apóstolo Paulo vai ensinar esses crentes o seguinte: cuidado com as filosofias, cuidado com o ascetismo, cuidado com o legalismo, cuidado com o cerimonialismo, cuidado com essas coisas, cuidado com as sombras. Paulo então vai apresentar para esses crentes, nesses dois versículos, uma introdução do que ele vai tratar nos próximos versículos. Vocês têm tudo em Cristo. Sabe o que vocês precisam fazer? Não é sair e buscar conhecimento fora.
Não é sair e buscar santificação fora, não é sair e buscar conhecimento fora, não é sair e buscar coisas para edificação de vocês do lado de fora. O que vocês precisam fazer é crescer cada vez mais em Cristo, porque eu tenho dito para os irmãos que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma carta que foi endereçada a uma igreja verdadeira. Paulo, no primeiro capítulo, ele disse o seguinte: vocês têm fé, vocês têm esperança e vocês têm amor, ou seja, as três marcas de uma igreja. Segundo Paulo, era uma igreja que acreditava em Jesus, é uma igreja que demonstrava amor e era uma igreja que tinha esperança em Cristo, mas era uma igreja que precisava de amadurecimento. E é por isso que Paulo está aqui nesses 2 versos dizendo para essa igreja: vocês precisam amadurecer. E como vocês amadurecem? Quando vocês são cada vez mais enraizados em Cristo. Quando vocês percebem que nada mais nesse mundo importa a não ser Cristo. Quando vocês enxergam as filosofias e os ismos desse mundo como coisas completamente descartáveis e desnecessárias para a vida cristã. E quando vocês abraçam Cristo como todo suficiente e encontram em Cristo tudo o que precisam. Portanto, irmãos, caminhando para a conclusão, sabe como que nós, igreja, cumprimos a nossa missão? Quando a gente anda do jeito que nós fomos transformados. Nós vivemos segundo o Evangelho. Nós andamos em Cristo. Quando nós espalhamos a glória de Deus pela face da terra, vivendo em Cristo e para a glória de Cristo. Quando nós somos tomados por uma devoção, uma exultação em Cristo. Quando nós proclamamos a palavra de Cristo para as pessoas, para que elas também tenham o privilégio de andar com Jesus. Quando nós temos prazer nesse relacionamento íntimo com Jesus. Quando nós temos prazer nessa caminhada com Jesus. E quando nós queremos que outras pessoas também andem de acordo com esta verdade que nós caminhamos. O cristianismo, irmãos, é um cristianismo que envolve a nossa vida familiar, envolve a nossa vida social e envolve a nossa vida eclesiástica. O cristianismo não é uma programação de final de semana. O cristianismo não pode ser tratado por nós como uma programação de final de semana. O cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, eu e você, nós temos uma missão a cumprir. Viver para a glória de Deus. Andando em Cristo. Sendo enraizados em Cristo. A sala da sua casa é tão santa como esse templo. O seu ambiente de trabalho é tão santo como esse templo. Por isso que nós somos chamados a termos uma vida integral. O cristianismo é integral e não parcial. Quando você sai de casa para trabalhar, né, Rafa? Você coloca a roupa, o seu uniforme, vai para o supermercado, cumpre o seu horário de trabalho, vem embora. Dentro do horário de trabalho, você é funcionário do Extrabom. Fora do horário de trabalho, você não é mais funcionário. Você cumpriu o seu horário. Há muitos crentes que fazem assim na vida cristã. Eu vim no culto 7 horas e fui embora 8h30. Tô quite. Está tudo certo. Está tudo resolvido. Cumpriu o horário. A vida cristã não tem isso. É estilo de vida. Então o meu pensar, o meu falar, o meu agir em todos os
níveis de relacionamento, em todos os lugares em que eu frequento, tudo tem que focar em Cristo e ser para a glória de Cristo. Se não é, está errado. Se dentro da minha casa eu não estou glorificando o nome de Cristo, se no meu trabalho eu não estou glorificando o nome de Cristo, se na sociedade eu não estou glorificando o nome de Cristo, eu estou errado, porque eu estou compartimentando a fé, eu estou compartimentando o cristianismo, eu não estou transformando o cristianismo num estilo de vida, eu estou fazendo do cristianismo um lugar de trabalho ou uma programação de final de semana. Por isso que a vida cristã, ela é intencional. Nós vivemos intencionalmente, andando com Cristo, andando em Cristo, enraizados em Cristo e descansando na suficiência de Cristo. Vamos orar. Senhor,